Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os povos indígenas da América. Não se sabe ao certo qual era a população da América quando Colombo aqui chegou em 1492. Estima-se que naquela data a América era habitada por cerca de 57 milhões a 300 mil pessoas. Essas pessoas pertenciam a povos diferentes entre si, não só na aparência ou no nome, mas também no modo de viver, de falar e de pensar. Os astecas, ou mexicas, um povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade de Tenochtitlan. Aos poucos cresceu e os astecas se expandiram, dominando cidades e povos da região, formando um império imenso composto de uma diversidade de povos. O Império Azteca nunca foi uma unidade política. Era formado, na verdade, por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns povos eram administrados por governadores astecas. Outros pagavam tributos, mas também tinham relativa autonomia. Outros ainda só pagavam tributos à força, quando eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas. No século XVI, Tenochtitlan era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes mais do que Londres, a maior capital europeia na época, e era cortada por dezenas de canais, por onde circulavam barcos carregados de mercadorias e arquedutos, que traziam água doce das montanhas. A capital asteca possuía também templos, ruas retas e amplas e um mercado central rico e movimentado. Tenochtitlan, a interessante capital asteca, resistiu e manteve sua autonomia até 1521, data em que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. Os astecas tinham grande paixão pelo esporte. Sabiam da importância da atividade física para a saúde e praticavam uma série de jogos, e um de seus jogos preferidos era o Tactili, um jogo de bola. Tactili é um jogo de bola popular entre os astecas que lembra o futebol quanto o basquete. No tocante às doenças, os astecas desenvolveram tratamentos eficientes com base no grande conhecimento da flora e fauna locais. Um médico do rei espanhol Filipe II registrou cerca de 1.200 plantas usadas pelos astecas para fins medicinais. Os astecas sabiam curar fraturas, feridas e fazer remédios à base de gordura animal e plantas medicinais. Algumas doenças eram atribuídas à vontade dos deuses ou a feitiços. Para fazer frente a elas, os astecas usavam a adivinhação e a oração. Temos também os povos maias.
O berço da civilização maia são as montanhas da Guatemala. Lá foram encontradas suas cidades mais antigas. Depois os maias se deslocaram através da floresta tropical e ocuparam quase toda a Guatemala e as terras por onde hoje é o sul do México, Belize, parte de Honduras e de El Salvador. Inicialmente, os maias viviam da caça, da pesca e coleta de vegetais da própria floresta. Posteriormente, eles domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão e ergueram cidades. A agricultura tinha grande importância na vida dos maias e o milho era a base de sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido ou na forma de farinha. Além do milho, cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau e abacate. Diferente dos astecas, os maias nunca formaram um grande império. Mas como os astecas construíram grandes cidades, as cidades maias como Copan, Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, eram independentes entre si. Tinham governos, leis e costumes próprios. Por isso, podem ser chamadas de cidade e estado. O que as unia era o culto aos mesmos deuses, a língua que falavam, os saberes e as técnicas. Nas cidades maias, viam-se palácios, estradas com até 10 metros de largura e templos, na forma de pirâmides, enquanto as pirâmides egípcias serviam de túmulos para os imperadores, as pirâmides maias serviam de esteio para os templos religiosos, erguidos no seu topo. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Os sacerdotes desses templos consideravam-se, assim, mais próximos dos deuses. Os maias eram bons construtores e foram os inventores de um tipo de cimento eficiente que permitia colar uma às outras as grossas pedras de suas construções. A exuberância das cidades maias revelam seus conhecimentos de engenharia e cálculo. Os maias, eles se destacavam também no campo da astronomia. Os astrônomos maias conseguiam prever os eclipses do Sol, descrever as fases de Vênus e calcular a duração do ano com bastante precisão. Os maias possuíam 2 calendários e os utilizavam ao mesmo tempo. Um deles era um calendário religioso e festivo de 260 dias, divididos em 13 grupos de 20 dias. E o outro era um calendário solar, formado de 365 dias, dividido em 18 grupos de 20 dias, mais 5 adicionais. A cada 52 anos, esses calendários se reencontraram no mesmo ponto de partida. O caracol funcionava como um observatório de astronomia. Um dos poucos edifícios circulares construídos pelos maias. O edifício tem esse nome devido a uma escadaria espiral nele existente. A partir do ano 900, os maias abandonaram suas cidades e se espalharam pela região. O motivo por que isso aconteceu é desconhecido dos historiadores, e a hipótese levantada
são os desastres naturais, como epidemias, secas prolongadas e inundações, crises causadas pelos seres humanos, invasões violentas ou levantes populares. Um mito inca diz que os incas tinham origem divina. Por isso eram chamados de Filhos do Sol, e que o Império Inca foi fundado por dois personagens lendários, Manco Cápac e sua esposa Mama Ocllo. Hoje se sabe que por volta do ano 1400, os incas viviam da agricultura e do pastoreio nas terras altas, onde ergueram a cidade de Cusco, no atual Peru, por meio da guerra ou de alianças com povos da região. Os incas expandiram seus domínios e em 1438 fundaram um império. O contato com outras culturas, os incas assimilaram a língua quechua e a tornaram sua língua. Depois, continuaram conquistando terras e povos ao norte, ao sul, e assim construíram o maior império indígena na América. O primeiro Sapaínde imperador chamava-se Pachacuti. Entre as principais cidades do Império Inca estava Cusco e Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu é um exemplo da capacidade arquitetônica dos incas. Erguida nas montanhas, a cerca de 2.400 metros de altitude, sua construção intriga até arqueólogos, pois os incas dispunham apenas de instrumentos rudimentares. Não tinham carroça, nem animais, capazes de transportar grandes pedras como as que foram usadas na obra. Escadarias foram cavadas na própria montanha, ligando palácios, templos, casas e guarnições. Abandonada e esquecida, pouco depois da chegada dos espanhóis, Machu Picchu foi redescoberta somente em 1911 pelo arqueólogo estadunidense Hiram Bingham, que serviu de inspiração para o Indiana Jones, o arqueólogo dos filmes de Hollywood. Quando Bingham encontrou Machu Picchu, a cidade estava coberta pela vegetação da floresta, o que conservou as construções praticamente intactas. O povo inca não desenvolveu a escrita, mas possuía um interessante sistema de registro, o quipu. O quipu era um cordão no qual estavam amarrados vários cordões menores de cores e tamanhos variados, onde se fazia diferentes tipos de nós. As cores dos cordõezinhos permitiam identificar os tipos de objeto. Os nós indicavam quantidades e datas. O nó mais próximo da ponta do cordãozinho correspondia à unidade. O seguinte referia-se às dezenas, e assim sucessivamente. Pelo quipu, o imperador tinha informações sobre a população, administração e sobre a economia. O quipu registrava tipos, quantidades de produtos armazenados, datas, números de pessoas, animais, armazéns existentes no império.
o nome do armazém da região representada, bem como outros detalhes, era memorizado por especialistas treinados para essa tarefa. Durante a conquista da América, os espanhóis queimaram milhares de quipus, que certamente poderiam ter nos revelado muito sobre os incas e sua história. Indígenas das terras onde hoje é o Brasil. Quando o primeiro navio português chegou das terras brasileiras, os indígenas eram muitos, suas aldeias eram grandes, comparadas às da Amazônia, Amazônia atual. E suas moradias eram ruidosas e movimentadas. A população indígena que ali vivia era de 3 a 5 milhões de pessoas. Hoje, segundo o IBGE, vivem no Brasil 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Cada povo indígena possui uma cultura própria, língua, crença, jeito de ser próprio e de trabalhar, de pensar, de se relacionar com a natureza e com os outros povos. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossa língua. Por isso é importante estudar suas contribuições para a história e a cultura brasileira. Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, nos gestos, nos hábitos e no português falado no Brasil. E grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que há diferenças e semelhanças entre eles. As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas nos seus traços físicos, nas línguas que eles falam. Os traços físicos. Durante muito tempo, se acreditou que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi, mas isto não é verdade. Tupi é um tronco linguístico. Isto é, um conjunto de línguas e não uma língua só. Os povos indígenas falam diferentes umas das outras, falam línguas diferentes. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Os estudiosos da linguagem agrupam as línguas em famílias e estas em troncos linguísticos. No Brasil, há 2 troncos linguísticos principais, o tupi e o macro-gé. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-gé aproximadamente 12. Há ainda famílias constituídas de apenas uma língua. Se por um lado há diferenças entre os povos indígenas, por outro há também semelhanças. Um conjunto de características comuns que os diferenciam dos demais povos. A terra, para os indígenas, é de quem trabalha nela. Entre os indígenas, a terra é do conjunto de pessoas que vivem em cada aldeia. Enquanto um grupo estiver trabalhando numa área, esta área e seus frutos lhe pertencem. Em outras palavras, a posse da terra é coletiva. A divisão do trabalho é feita por sexo e por idade. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras pelas mulheres. Crianças e idosos ajudam conforme sua força e capacidade. As tarefas masculinas,
era derrubar a mata e preparar uma terra para o plantio, fazer armas de guerras e canoas, construir moradias, cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. E as tarefas femininas: plantar, acompanhar o crescimento da planta e colher, extrair frutos como castanha e pinhão, transportar produtos, fazer farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos e outros objetos, preparar alimentos e cuidar das crianças.